Se hoje é possível acompanhar as maiores sagas dos quadrinhos nas telonas, tudo isso começou lá em 2002 com o Peter Parker de Tobey Maguire. Só que logo após revolucionar a indústria cinematográfica com seu papel em Homem-Aranha, o ator simplesmente desapareceu dos radares de Hollywood. No Retrato Omelete dessa semana, você vai conhecer toda a trajetória de Tobey Maguire, desde sua carreira precoce até os motivos que o levaram a se afastar dos holofotes. Antes de começar, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e comentar qual o próximo ator ou atriz que você gostaria de ver por aqui. Tobias Vincent Maguire nasceu no dia 27 de junho de 1975 em Santa Mônica, na Califórnia. Na época, seu pai dividia a carreira entre o ramo de construção civil e o trabalho como cozinheiro, e a sua mãe era uma secretária que sonhava em trabalhar na indústria cinematográfica, uma ambição pessoal que claramente acabou influenciando na criação do filho. Os pais de Tobey decidiram se casar logo após o seu nascimento, mas o matrimônio durou apenas 2 anos. Por conta do divórcio, eles tiveram que dividir a custódia do garoto e Maguire passou a maior parte de sua infância mudando de cidade em cidade e chegou a morar na Califórnia, em Washington e no Oregon. Quando ainda estava no colégio, Tobey disse que queria estudar para se tornar um chefe de cozinha, mas sua mãe tinha outros planos para ele e ofereceu $100 para que o garoto se matriculasse na aula de teatro. Em pouco tempo, antes mesmo de completar o ensino fundamental, o Andy já introduziu o garoto ao circuito de audições mirins em Hollywood. Em 1988, aos 13 anos, Tobey foi escalado para fazer uma participação de apenas uma fala em Roseanne, uma sitcom familiar cujo maior nome no elenco era John Goodman. E em 1990, ele fez uma ponta em uma outra série do mesmo gênero chamada Blossom. Hey, so you guys know what you want? Barry does. But she's not on the menu. Em 1991, agora aos 16 anos, o garoto participou de um teste para o filme Criaturas 3, mas perdeu a vaga para Leonardo DiCaprio, e desde então os dois se tornaram melhores amigos. Mas a infância nômade de Tobey Maguire e a pressão para se tornar uma estrela mirim tiveram um impacto emocional muito profundo na vida do garoto, que decidiu largar o colégio e dedicar-se exclusivamente à carreira de ator. E, ainda na adolescência, ele começou a abusar do consumo de álcool como válvula de escape. Depois de emplacar alguns papéis menores, em 1995 a carreira dele tinha tudo para decolar de uma vez por todas. O ator havia sido convidado para estrelar o filme Império dos Discos, Uma Loja Muito Louca, uma comédia adolescente que contava com Liv Tyler e Renée Zellweger em seu elenco. So is this how your life's gonna be now, huh? You're just gonna screw every has-been until your tits fall down and they don't want you anymore? Well, at least I don't hide what I am. Como parte da preparação para os papéis, o diretor Alan Moyle pediu para que todos os jovens atores passassem uma temporada morando perto de uma praia na Carolina do Norte. Tobey, que interpretaria o personagem Andre, estava entre eles e já nessa época vinha tomado pelo estilo de vida festeiro e apoiado no álcool. Supostamente, Alan Moyle teria encontrado o garoto sob influência de drogas no porão de sua casa na praia. Os dois então teriam conversado e decidido que Tobey abandonaria o projeto para cuidar de sua saúde, e as cenas que ele já havia filmado seriam excluídas do corte final do filme. Foi assim que, com apenas 19 anos de idade, Tobey começou a frequentar os alcoólicos anônimos para tratar seu vício e se manter sóbrio. Pouco se sabe sobre o seu período na reabilitação, mas após quase 1 ano afastado para tratar do seu vício, Tobey conseguiu voltar ao circuito de Hollywood. Durante o final da década de 1990, ele flutuou entre papéis de médio porte e pequenas participações, como a sua contribuição em Medo e Delírio em Las Vegas, até que em 1999, Maguire foi escalado para ser o protagonista do filme Regras da Vida, uma adaptação do best-seller As Regras da Casa de Sidra. How can you not feel obligated to help them when they can't get help anywhere else? 1, it's illegal. 2, I didn't ask how to do it, you just showed me. No longa, Tobey Maguire interpreta um jovem criado num orfanato que decide sair para conhecer o mundo, e a sua performance, além de muito elogiada pela crítica, acabou chamando a atenção do diretor Sam Raimi.
Se não fosse por essa atuação, nós talvez jamais teríamos conhecido Peter Parker de Tobey Maguire. Em uma entrevista, Raimi relembra o motivo que fez os seus olhos brilharem. Segundo o diretor, abre aspas, o Homem-Aranha é uma criança real, e quando eu vi Tobey em Regras da Vida, ele estava tão real e fantástico que eu tive que escalá-lo. É impossível falar de Homem-Aranha no cinema sem antes contextualizar a importância desse filme para o renascimento dos super-heróis nas telonas. Ao final da década de 1980, o quarto filme do Superman encerrava uma breve fase de heróis no cinema, enquanto no começo dos anos 1990, uma série de filmes do Cavaleiro das Trevas chegaria para ocupar o vazio deixado pelo Homem de Aço. Esse foi um período instável para as adaptações de histórias em quadrinhos, já que a maior parte delas eram produções de baixo orçamento que muitas vezes descaracterizavam os heróis, como é o caso de Spawn e Juiz Dredd, e eram tidas como galhofas pelo público. Em 2000, com a chegada de uma versão mais sóbria dos X-Men nos cinemas, o jogo começava a virar. Mesmo assim, a maior parte dos produtores de Hollywood ainda acreditava que uma estética muito fiel aos quadrinhos jamais funcionaria nas telas, e até o momento nenhum estúdio tinha coragem de investir alto em filmes do gênero. Tudo mudou quando, em 2002, a Sony resolveu aumentar as apostas com o lançamento de Homem-Aranha. Com efeitos especiais de primeira linha e um orçamento astronômico de 139 milhões de dólares, o longa revolucionou a indústria e se tornou o ponto de virada para uma nova era de heróis no cinema. Hello, my dear. Durante a fase de produção do longa, a Sony chegou a oferecer a direção do filme para David Fincher, mas eventualmente o cargo ficou com Sam Raimi, que foi escolhido por ser um aficionado por histórias em quadrinhos. Desde o princípio, Raimi tinha a intenção de escalar Tobey Maguire para o papel principal, porém o estúdio estava relutante, achando que ele não seria capaz de interpretar um herói, e o ator precisou passar por 2 grandes audições para convencer os figurões. Em seu primeiro final de semana, o filme ultrapassou a barreira dos 100 milhões de dólares e se tornou a maior bilheteria de abertura da história, superando os 90 milhões de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Esse recorde ainda se manteve por mais 4 anos, até ser quebrado por Piratas do Caribe e o Baú da Morte. Ainda no final de 2002, Maguire já começava a alimentar o seu desejo de trabalhar atrás das câmeras e lançou o filme A Última Hora, dirigido por Spike Lee. No ano seguinte, ele também produziu e protagonizou Seabiscuit, Alma de Herói, um longa que levou 7 indicações ao Oscar. Porém, o sonho de ser produtor teria que esperar mais um pouco, já que em 2004 a sequência de Homem-Aranha chegou aos cinemas. No segundo filme do Cabeça de Teia, a Marvel quebrou o estigma das continuações ruins e conseguiu provar que os filmes de heróis vieram para ficar. Where is she? Oh, she'll be just fine. Let's talk. Mas apesar do sucesso do longa, os bastidores da produção foram bem tumultuados e Tobey quase foi substituído por Jake Gyllenhaal. Isso porque o ator sofreu uma lesão muito grave nas costas enquanto estava nas gravações de Seabiscuit, na mesma época em que Raimi cuidava da pré-produção de Homem-Aranha 2, e foi aconselhado pelos médicos a não fazer muito esforço para que as dores não voltassem. Em uma entrevista para o site Black Film, o diretor Sam Raimi relembra que chegou a ligar para o Jake Gyllenhaal e dizer para o ator ficar em prontidão, pois seria uma tremenda irresponsabilidade fazer com que Tobey trabalhasse nessas condições. No fim, tudo não passou de um mal-entendido e Maguire explicou para o diretor que, apesar da lesão ter sido grave, ela não apresentava nenhum risco à sua saúde, e não haveria problemas em vestir o uniforme do amigo da vizinhança mais uma vez. Por conta dessa confusão, surgiram rumores de que Maguire seria uma pessoa difícil de lidar nos bastidores e que ele estaria usando a lesão para negociar um salário melhor. Em uma entrevista para o Los Angeles Daily News, o ator esclareceu o caso e disse que, abre aspas, o acordo foi feito bem antes da lesão nas costas acontecer. Eu estava pedindo um valor, eles me ofereceram outro e, essencialmente, nós nos encontramos na metade. Uma negociação normal. Em 2007, Tobey Maguire voltou a viver Peter Parker em Homem-Aranha 3. Desta vez, a Sony não poupou esforços para tentar superar os seus antecessores e fez de tudo, passando por cima da autonomia criativa do diretor Sam Raimi para incluir o grande nêmesis do Cabeça de Teia na trama.
Durante a pré-produção do filme, Raimi foi pressionado pelo produtor Avi Arad para incluir o Venom na trama, fazendo com que o maior inimigo do Homem-Aranha dividisse o tempo de tela com mais 2 vilões, o Homem de Areia e o Duende Verde. Raimi ainda tentou argumentar que a presença de muitos vilões traria uma superficialidade aos personagens que dificilmente agradaria o público, e na época esse foi um verdadeiro duelo nos bastidores da produção. Em 2018, numa entrevista para o Screen Rant, Arad assumiu que foi um erro impor a participação do Venom na história. Em suas próprias palavras, abre aspas, "Com toda a justiça, eu me sinto culpado por causa do que Sam Raimi costumava dizer em todas as suas entrevistas. Sinto-me mal por tê-lo forçado a fazê-lo. E sabe o que eu aprendi? Não force ninguém a nada." Mas nem a presença de um dos maiores inimigos do Homem-Aranha foi suficiente para impedir o fracasso moral do filme, que, mesmo com uma bilheteria muito boa, não conseguiu conquistar a crítica especializada e muito menos os fãs, que criticaram bastante as decisões criativas relacionadas tanto aos vilões quanto ao Peter Parker de Tobey Maguire. Um quarto filme do Homem-Aranha ainda estava nos planos da Sony. O projeto teria o Abutre como vilão e até chegou a ganhar um storyboard, mas no fim o estúdio optou por reiniciar a franquia, encerrando a parceria com Raimi e Maguire. I will never forget these words. With great power comes great responsibility. This is my gift, my curse. Who am I? I'm Spider-Man. O Homem-Aranha abriu portas para Tobey Maguire, que nos anos seguintes conseguiu outros papéis de destaque. Em 2009, por exemplo, ele atuou no drama Entre Irmãos, ao lado de Jake Gyllenhaal e Natalie Portman, onde interpreta um veterano de guerra que volta do Afeganistão repleto de traumas. A performance de Tobey foi muito bem recebida pela crítica e ele chegou a ser indicado ao Globo de Ouro de melhor ator pelo seu papel. Já em 2013, Maguire deu vida a Nick Carraway, o narrador e protagonista de O Grande Gatsby, na adaptação do clássico de F. Scott Fitzgerald, dirigida por Baz Luhrmann. E, mais uma vez, Tobey contracenou com seu amigo de infância Leonardo DiCaprio, que interpreta Jay Gatsby no filme. Seu último papel expressivo foi em 2014, quando Tobey viveu o enxadrista Bob Fischer em O Dono do Jogo, um filme baseado em uma história real que retrata uma partida entre o norte-americano e o maior jogador de xadrez da União Soviética, bem na época em que as duas potências usavam o mundo como tabuleiro durante a Guerra Fria. Mas depois disso, Tobey Maguire simplesmente desapareceu da mídia. Desde o começo de sua carreira, Maguire sempre foi muito reservado e até hoje defende a tese de que fazer um bom trabalho no set de filmagem não significa estar em busca de fama. Por se recusar a jogar o jogo da popularidade de Hollywood, Tobey foi pintado pela imprensa como um ator sem carisma e ainda foi alvo recorrente da indústria dos paparazzi, que viu seu estilo de vida como uma boa fonte de dinheiro. Mesmo com todo o cuidado do mundo, Tobey Maguire não conseguiu esconder seu vício em apostas. Em 2011, a CNN revelou uma polêmica envolvendo a sua participação em uma premiação ilegal de pôquer. Segundo a matéria, Maguire venceu um torneio clandestino de maneira justa, mas o prêmio que recebeu, na verdade, era uma quantia em dinheiro que havia sido roubada por investidores condenados num esquema de pirâmide. E o ator precisou fazer um acordo na justiça para não ter que devolver os $311 mil que havia embolsado. A relação de Tobey com o mundo das apostas é muito mais profunda do que parece. Ao longo dos anos, ele construiu a reputação de um verdadeiro vencedor no pôquer, tanto que no filme A Grande Jogada, que é uma história real inspirada na vida da empresária Molly Bloom, conhecida por organizar partidas clandestinas de pôquer entre jogadores ricos que vão desde estrelas de Hollywood à máfia russa. Especula-se que o jogador X, cuja identidade nunca é revelada, seja inspirado no próprio Tobey Maguire. These guys want to play cards with me, not you. You know who the biggest winner in this game is? It's you. You know who the second biggest winner is? Look. It's you. Problemas com paparazzi e vícios à parte, o principal motivo de Tobey ter se afastado das câmeras foi o sonho de perseguir a carreira de produtor. Em 2012, Maguire abriu a sua própria produtora chamada Material Picture e desde então chegou a produzir 9 filmes e uma série. Entre os seus trabalhos mais famosos longe dos holofotes estão o musical Rock of Ages, o filme, e a ficção científica estrelada por Chloe Grace Moretz, A Quinta Onda. Go Web!
Quase 20 anos após viver o Cabeça de Teia nas telonas, sua interpretação como Peter Parker ainda é tida por muitos como a melhor adaptação do Homem-Aranha. Não é à toa que o novo filme do herói, agora vivido por Tom Holland, é aguardado por tanta gente. Quem sabe não veremos Tobey mais uma vez na pele de Peter. Olá, Peter. E aí, você concorda que Tobey Maguire é o melhor Homem-Aranha das telonas? Deixe o seu palpite nos comentários e não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e clicar no sininho para não perder os próximos retratos. Até a próxima!